O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live produzida pelo Cresce São Paulo. A nossa convidada de hoje é a Fernanda Aguiar. Tudo bem, Fernanda? Seja bem-vinda novamente. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço sua participação, seu carinho e sua atenção, tá, Fernanda? Obrigada eu. Fernanda, eu vou ler seu currículo aqui para os nossos internautas. A Fernanda é economista pela FAAP em 1991 e advogada pela FMU em 1993. Pós-graduada em negócios imobiliários pela FAAP em 2006, com especialização em direito imobiliário pelo Secov em 2007. É sócia fundadora do escritório FCB Aguiar Advocacia, trabalha há 27 anos com direito imobiliário, ocupou importantes cargos de liderança em várias corporadoras e construtoras de São Paulo. E o tema de hoje vai ser a jornada da incorporação imobiliária. Fernanda, seja bem-vinda, boa palestra para você e no final a gente retoma nosso contato. Muito obrigada. Obrigada a você. Olá, pessoal. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a todos pela presença, gostaria de agradecer ao presidente do Cresce, mais uma vez, pelo convite, e hoje nós vamos falar de um tema super interessante, chamado Jornada da Incorporação Imobiliária. Aqui estão os meus dados, para quem quiser depois pedir o material, eu vou deixar o material à disposição de vocês, e eu vou falar item por item, sobre a incorporação imobiliária, do começo até o final, o processo todo de uma incorporação imobiliária. Então, vamos lá. A jornada da incorporação imobiliária. Então, primeira coisa, o que a gente precisa? Primeiro, tornar-se um incorporador. Para fazer uma incorporação imobiliária, pode ser corretor de imóveis, pode ser um incorporador e pode até ser uma empresa, um terrenista, que dê procuração para uma incorporadora fazer essa incorporação no seu nome. Então, nós temos, primeiramente, que adquirir o terreno. Essa fase é uma fase que demora um pouco. Por quê? Porque você tem que procurar um terreno que tenha todas as especificações necessárias que dê viabilidade para a incorporação e você poder ter um lucro nessa incorporação. Então, a formação diária, minha sugestão é contratar corretores especializados em fechamentos de áreas, porque hoje, cada vez mais, os terrenos estão mais escassos e a metragem está muito diminuída dos terrenos. Então, nós temos que comprar várias casinhas. Isso leva, às vezes, um ano e meio, para você fechar uma área para incorporação imobiliária. Então, o ideal é contratar um corretor especialista nisso, que vai te ajudar a fechar uma área com objeto de incorporação. Depois que a gente fecha a área, nós vamos assinar um compromisso de venda e compra com as cláusulas resolutivas. Geralmente, estamos utilizando o mercado 180 dias para poder fazer a due diligence, fazer análise de toda a documentação e verificar se o terreno é apto para receber uma incorporação imobiliária. Vai precisar verificar se precisa de unificação, se precisa de uma retificação de área. Então, tudo isso é feito durante esse prazo de 180 dias e, geralmente, no contrato, a cláusula diz que quem fará todos esses estudos técnicos, jurídicos e financeiros será a própria incorporadora. Depois que essa incorporadora fez todos esses estudos, nós vamos confirmar as cláusulas resolutivas. Então, nós vamos confirmar a aquisição do terreno e receber a escritura definitiva e o imóvel, a posse do imóvel
Nós, geralmente, no mercado imobiliário, utilizamos ou a venda e compra em dinheiro, ou, quando o dinheiro está escasso, nós utilizamos a permuta, tanto financeira como permuta física, que pode ser no local ou fora do imóvel que você está adquirindo. Isso tudo, gente, é comercial. Então, quem vai definir essas condições é o vendedor e o comprador, que no caso é a incorporadora. Lavrando essa escritura, geralmente, para a gente incorporar, nós precisamos de uma escritura limpa. O que eu quero dizer com isso? Quanto menos informação tiver na escritura, melhor para incorporar, porque vai facilitar depois o registro da incorporação. Então, quando você fizer uma permuta, quando não for em dinheiro à vista, que é uma escritura melhor que tem, que é à vista e limpa, a gente pode fazer uma escritura de venda e compra quitada, aí a gente se compromete a pagar o valor por uma nota promissória, e, paralelo, nós fazemos uma confissão de dívida, onde declaramos que nós faremos o pagamento daquela nota promissória por meio de permuta. Então, são duas escrituras distintas, porque só uma vai para registro na matrícula do imóvel. Após a lavratura da escritura, nós já podemos, e com o projeto aprovado, nós já podemos fazer o registro da incorporação. Então, o registro da incorporação é muito importante, porque só a partir dessa data do registro é que nós podemos começar a vender os imóveis. Por isso que aquela loucura para a gente conseguir o número do RI, todo mundo fala, quero o número do RI, quero o número do RI, porque só com esse número é que a gente consegue vender, os corretores conseguem vender os imóveis nos estandes de venda. Então, nós registramos a incorporação junto com o patrimônio de afetação. Por que hoje a gente faz patrimônio de afetação? Porque com o patrimônio de afetação, o incorporador tem desconto nos impostos. Então, hoje, a maioria das incorporadoras trabalham com patrimônio de afetação e, principalmente, com uma sociedade de propósito específico. Por quê? Porque essa SPE, que nós chamamos, é que vai ser a incorporadora do imóvel, que não vai se misturar com os demais imóveis da incorporadora. Então, ele vai ser específico para aquele prédio, para aquele empreendimento. Com o registro da incorporação, nós vamos para as vendas das unidades através de um compromisso de venda e compra. Esse compromisso de venda e compra, pessoal, é um compromisso específico, é um contrato de adesão. Por quê? Porque lá nós vamos descrever todas as informações do empreendimento, descrever no quadro resumo todos os dados da unidade do comprador que está adquirindo, vamos escrever a qualificação das partes e, principalmente, vamos cumprir com as exigências da lei de distrato, que exige que nós colocamos alguns pontos específicos no quadro resumo, principalmente como será o distrato desse contrato se o comprador ou a vendedora, incorporadora, ficar inadimplente. Então, quando você for elaborar um compromisso de venda e compra de unidades de venda para incorporação imobiliária, vocês têm que procurar a leitura da lei de distratos, porque lá vai constar os itens necessários que devem pôr as cláusulas no contrato, tá bom? Outra coisa, depois que a gente, então, elabora esse compromisso, elabora o memorial descritivo de venda da unidade, vai ter uma plantinha onde vai informar qual é a unidade que o comprador está adquirindo, a gente vai contratar uma construtora se a incorporadora não for construtora também. Aí nós temos que fazer um contrato à parte com uma construtora,
aonde a incorporadora vai assinar um contrato de empreitada, e aí, no caso, nós temos que tomar cuidado, porque ao contratar essa construtora, que é de muita responsabilidade, nós temos que tirar todas as certidões, temos que fazer a due diligence, tem que tomar todas as cautelas necessárias para que a construtora não atrase a obra, não gere prejuízos para a incorporadora e para os compradores das unidades. Após a contratação da construtora, você vai adquirir, a incorporadora, um financiamento bancário ou construir com recursos próprios. Isso o incorporador é que vai decidir. Contratando a construtora e contratando financiamento ou não, você vai ser obrigado a construir o empreendimento que você registrou no memorial de incorporação na matrícula do terreno. Fora isso, quando você registra o memorial de incorporação, você tem um prazo de carência para vender X% das unidades. Você se responsabiliza por isso. Se não vender, você pode cancelar aquela incorporação e devolver o dinheiro para os poucos compradores que adquiriram os apartamentos ou as unidades da incorporação. Então, sempre vai ter um prazo e um percentual registrado na matrícula, onde você vai poder cancelar a incorporação. Se deu tudo certo, você vendeu as unidades necessárias para manter a incorporação imobiliária, você vai finalizar a obra depois de 2 anos, 2 anos e meio, dependendo do tamanho da obra. Finalizando, você é obrigado a obter o habite e obter a CND do INSS da obra para poder averbar essa obra na matrícula. Na hora que você vai com o habite e com a CND do INSS, você é obrigado a juntar a especificação e convenção do condomínio, que nada mais é que a abertura das matrículas filhinhas dos apartamentos ou das unidades autônomas. Então, a matrícula mãe, ela se transforma em várias matrículas filhinhas, onde cada comprador vai ser dono daquela matrícula. Então, com isso, você vai conseguir desdobrar o IPTU, com isso, você vai conseguir montar o condomínio do prédio edilício, condomínio edilício, você vai conseguir ter uma administradora de bens para administrar o prédio ou o condomínio. Então, você vai começar a ter uma formalização com essa especificação de condomínio registrada, junto tanto à prefeitura quanto aos condôminos. Você vai poder marcar a assembleia e poder dar forma àquele prédio, contratando o zelador, contratando o síndico, vai dar vida àquele empreendimento. Então, nós estamos aqui. Especificação, instituição de condomínio, individualização das matrículas, que eu falei que são as matrículas filhinhas, e com isso também nós vamos poder lavrar as escrituras dos apartamentos que estão quitados ou os apartamentos, no caso, que pegaram financiamento bancário, lavrar não, né? Porque não é escritura, mas sim um contrato particular com força de escritura pública junto ao banco financiador da obra ou junto ao banco onde o comprador pegou seu financiamento. Com isso, nós vamos instalar, então, o condomínio no prédio, vamos aprovar o orçamento, vamos eleger o síndico, etc., para montar, então, a vida no prédio. E, assim, damos continuidade ao condomínio. Então, como que a gente vai se tornar um incorporador? Nós vamos fazer uma SPE, como eu falei para vocês, vai ter que ter um CNPJ próprio, porque vai ser distinto do CNPJ da incorporadora, porque hoje a SPE precisa ser específica para aquele empreendimento, principalmente se você for pegar
um financiamento bancário que hoje os bancos estão exigindo que seja feita por SPE. E aqui eu falo que precisa de razão social, endereço, sócios, objeto social, capital social, administração e outras cláusulas necessárias para colocar nesse contrato. Depois que você tornou-se um incorporador, nós vamos, então, fazer a formação da área. Como que faz a formação da área de uma incorporação? Nós vamos fazer, então, aquelas aquisições através de uma opção de compra e venda, primeiramente. Depois dessa opção de compra e venda, nós vamos transformar o documento em um compromisso de venda e compra, como eu falei, com cláusulas resolutivas e suspensivas, para o incorporador ter segurança e mostrar sua boa-fé nessa aquisição do imóvel. Até porque, gente, o que vocês têm que pensar? Que o incorporador ele tem muitas responsabilidades, principalmente com terceiros adquirentes, porque, na verdade, ele precisa responder pela incorporação perante os compradores e perante terceiros. Então, ele precisa analisar toda a documentação para que, no futuro, a gente não tenha problemas de prejuízos para a incorporação. Formação diária, vamos lá. Exemplos de resolutivas que tem aqui. Então, constatação de apontamentos insanáveis dos proprietários, que possam, problemas de documentação que possam gerar insegurança jurídica, problemas de unificação de terreno. Então, tudo isso vai ser feito um estudo pela incorporação, pela incorporadora, que demora, em média, como eu falei, 180 dias. No compromisso de venda e compra, nós vamos ter que constar tudo que vai ser, como vai ser a compra desse imóvel, as condições financeiras, como vai ser entregue as unidades se for permuta, se for à vista, quando que vai ser pago esse terreno. Então, todas as informações, quanto mais claras estiverem nesse contrato, que às vezes tem 30 páginas, você tem que colocar para facilitar depois a vida tanto do incorporador quanto de quem está vendendo o terreno. Tá? Para tudo deixando claro, tudo fica mais fácil se houver alguma discussão futura. Depois, nós vamos fazer a due diligence e cautelas necessárias. O que nós temos que prestar atenção nessa due diligence, principalmente? A parte jurídica. Se não tem às vezes você está comprando várias casinhas, se uma das casinhas, dos vendedores de uma casinha tiver um problema de execução, se for grave, ele vai contaminar todas as outras casas. Por isso que, às vezes, a gente passando num imóvel, num prédio, a gente vê que tem uma casa no meio do terreno, é porque, às vezes, esse terreno específico estava com problema. E, para não contaminar os demais, a gente não compra essa casinha. A casinha vai ficar lá para o resto da vida, infelizmente. Porque, às vezes, tem problemas que demoram para ser resolvidos e, para a incorporadora, não vale a pena, porque ela precisa lançar logo para ganhar dinheiro, para vender os apartamentos e receber seu dinheiro, seus dividendos, seus lucros, né? Então, tudo isso nós vamos ter que pesquisar. É importantíssimo contratar um advogado especializado na área para fazer esse levantamento, porque às vezes são certidões muito específicas que precisam ser analisadas. Eu vou tomar uma água, porque a gente está gravando esse vídeo e é o pior... é o pior estado de ar poluído do mundo hoje. Olha que loucura. Do mundo inteiro, São Paulo é o pior ar. Então, vocês vão me ver tomando bastante água. Então, nós vamos ter que contratar um advogado, um incorporador. Não queira fazer isso sozinho. É muito difícil, é muito complexo. Mesmo existindo a lei de concentração dos atos na matrícula,
Como essa lei ainda não pegou muito, a gente continua analisando essa documentação, tá bom, gente? É importantíssimo para mostrar a boa-fé do incorporador. Então, sempre contratem um advogado especializado na área para poder fazer essa análise. Depois disso, estando tudo lindo, maravilhoso, ou se tiver um dos imóveis com problema, a gente exclui esse imóvel e continua com o resto, nós vamos confirmar a aquisição do imóvel. Aí a gente confirma aos compradores, perdão, aos vendedores do terreno que vamos ficar com o imóvel. Nós vamos ter que lavrar a escritura para depois unificar esse terreno. Eu só consigo unificar o terreno quando for o mesmo proprietário. Por isso que primeiro a gente lavra a escritura e depois unifica. Se precisar fazer retificação de área, também fazemos depois da escritura pública, tá bom? Para facilitar, porque é uma coisa que demora, então nós temos que correr. Precisa lavrar a escritura e já partir para retificação e unificação de área. Depois disso, estando tudo lindo, maravilhoso, nós vamos ver se aprovou o projeto. Porque o projeto, ele só vai ser aprovado aqui em São Paulo se eu tiver a matrícula unificada. Então, nós temos que correr com a unificação e depois apresentar a matrícula para a prefeitura libera o projeto arquitetônico. Aprovado o projeto arquitetônico e saindo o alvará de construção, tem o de aprovação e tem o de construção. Então, vocês podem tirar juntos ou separados, aqui em São Paulo. Aí nós vamos levar todos esses documentos num único pacote para o registro de imóveis. Nele, nós vamos fazer um requerimento pedindo para registrar o memorial, pedindo para que seja afetado aquele empreendimento através de patrimônio de afetação e vamos pedir um prazo de carência, como eu falei, para poder vender 30%, 40% do imóvel. Se não conseguir vender 30%, 40% conforme definido, eu vou ter que desistir da minha incorporação. Após isso, após registrado, os documentos todos, eles estão elencados no artigo 32 da Lei 4591 de 64, que é uma lei específica para a incorporação imobiliária. Todo incorporador precisa ler essa lei para estar ciente de tudo que precisa para registrar e quais as suas responsabilidades perante terceiros em relativo a essa incorporação. Quando registrar o memorial de incorporação, olha, aqui eu relatei todos o material que precisa juntar, todas as certidões que precisam juntar junto com a incorporação imobiliária. Vocês sabem que agora, hoje mesmo, eu vou fazer uma que é de um lote só. É super raro, então eu vou começar a fazer essa incorporação hoje. Muitas dessas certidões não vai ser preciso, porque vai ser um lote só, não vai ter área comum, mas todos os documentos que precisam para juntar, para mandar no cartório de registro de imóveis, eu descrevi nesse material que eu vou disponibilizar para vocês. Vocês me mandem um e-mail que eu encaminho para vocês esse material com todo carinho, sem problema nenhum. Uma coisa importante que eu esqueci de falar no começo, que quando você for registrar a incorporação imobiliária, você precisa juntar um quadro de áreas com a RT, dizendo qual é o custo da obra. Por quê? Com esse valor do custo global da obra e com o IPTU, nós vamos calcular as despesas do registro de incorporação, que é uma fortuna. Não é barato, então é tabelado, cada estado tem uma tabela, então, pessoal, tem que se programar, não esquecer de pôr todas as despesas da incorporação. O que mais pesa, geralmente, é o terreno,
e tem esse registro, que é caro também, então tem que se programar para registrar a incorporação. E é à vista, então não tem como discutir. Então, aqui estão todos os documentos que precisam anexar. Aqui estou dizendo que, então, você pode desistir da incorporação em até 180 dias, com o percentual de vendas que você vai definir. Não esquecer de juntar a petição pedindo a instituição do patrimônio de afetação. No patrimônio de afetação, é muito importante o incorporador não esquecer que ele precisa instituir uma comissão de representantes e apresentar a cada 3 meses o demonstrativo do estado da obra, os recursos financeiros onde estão sendo empregados, tudo bonitinho para mostrar que você é idôneo e que está fazendo a obra com os próprios recursos recebidos dos compradores das unidades autônomas. Sempre fazer uma ata com essa comissão, mandar os balancetes, isso tudo também está na lei, mas é importantíssimo, porque no começo ninguém fazia essa comissão, e não montava a comissão, não fazia as assembleias, não mandava a documentação, mas agora os bancos também estão solicitando isso para pegar financiamento bancário. Vamos ver aqui. Isso tudo está falando, gente, na verdade, eu copiei um pouco da lei para vocês tomarem ciência, mas é tudo que eu estou comentando com vocês sobre a documentação, tá? Depois disso, do registro, a gente consegue o RI. Depois de muita luta, nós vamos ter o número do RI, que vai constar, então, no compromisso de venda e compra, que só aí nós vamos poder vender as unidades. Então, o que nós temos que constar aqui? Conforme o artigo 35 da Lei de Incorporação, que é 4591 de 64, nós vamos precisar constar algumas informações que constam na lei de distrato, como eu falei, e na lei de incorporação, que estão aqui mencionadas. Então, vou dar um exemplo. Prazo de conclusão da obra, carência do prazo de entrega, que hoje a lei diz que pode atrasar 6 meses, procedimentos de entrega de chaves, possibilidade ou não de ceder os direitos que o comprador tem daquela unidade, prazo de outorga de escritura definitiva e a partir de quando o comprador começa a pagar IPTU e condomínio. Então, tudo isso vai constar, como vai ser feito o distrato se ficar inadimplente, os prazos que vão ser entregues, se é possível mudar o acabamento das unidades, se as áreas comuns serão entregues decoradas ou não. Então, tudo vai estar lá. Se vai pegar financiamento, se não vai. Então, vai ter que constar, como eu falei, são contratos específicos, contrato de adesão, que o incorporador precisa contratar um advogado para fazer. Depois disso, nós temos que também prestar atenção que algumas incorporações, as vagas são autônomas, conforme que nem apartamento, é uma vaga autônoma com matrícula aberta separadamente. Então, quando o comprador for fazer a aquisição, tem que prestar atenção, porque aí ele vai ter que fazer 2 contratos, um para a vaga e um para o apartamento, separadamente. Não podemos deixar de esquecer, não podemos deixar de falar sobre também a lei LGPD, que é a lei 13.709 de 2018, que é de extrema importância, que temos que pôr lá no contrato. Os corretores hoje, eu até já fiz uma palestra, depois vocês procurem aí no Cresce, na TV Cresce, eu já falei sobre isso, LGPD, para corretores, que é de suma importância para não receber multas, não receber notificações sobre vazamento de dados. Então, nós temos que pegar aqueles dados e depois destruir, porque os dados que a gente pega é só para utilizar para aquisição do imóvel. E depois a incorporadora vai poder guardar aquela documentação por um tempo,
Mas o corretor, ele tem que extinguir com aquela documentação que ele pegou para fazer o contrato, tá bom? Então, depois vocês procurem na TV Cresce a minha palestra sobre LGPD para corretores de imóveis. Então, no contrato de venda e compra vai constar uma cláusula sobre isso. Depois disso, vai constar também nos contratos a lei de distratos, que hoje é uma lei muito importante, que definiu como será a devolução do dinheiro para o comprador se ele ficar inadimplente e como serão as perdas e danos que o incorporador terá que pagar para o comprador se ele atrasar a obra. Então, isso também é super... A lei define como vai ser feito, tá? Tem duas formas, tem a fase antes de entrega de chaves e tem o distrato depois da entrega de chaves. Isso tudo está definido na lei de distratos. Quando você vai incorporar ele... desculpa, a lei de distratos também fala sobre duas formas. Quando a incorporação for com patrimônio de afetação ou sem patrimônio de afetação. Também tem uma diferença de valores a serem devolvidos. Após isso, nós vamos fazer a contratação. Vendemos tudo, vamos fingir que vendemos, fingir não, né? Vamos acreditar que vendemos todos os apartamentos, todas as unidades autônomas em 6 meses, conforme a gente queria, conforme programado. Nós vamos contratar, vai começar a obra, nós vamos contratar a construtora. Então, nós temos que tomar cuidado, porque é um momento muito importante, se a incorporadora não for também construtora, quem é que será a construtora e que fará essa obra? Tirar todas as certidões, principalmente certidões trabalhistas, certidões federais, verificar se eles pagam direitinho o fundo de garantia para os funcionários, porque tudo isso pode recair contra a incorporadora. Nós temos 3 tipos de contrato de empreitada mais comuns. Nós temos a global, a preço de custo e o preço máximo garantido, que é uma mistura dos 2 primeiros que eu falei, e que o que acontece? Esse, nós temos, é um preço fechado, limite, que você pode ir até lá, até aquele valor de obra. Essa construtora, hoje, perante os compradores e perante terceiros, tem 5 anos de garantia de solidez e segurança. Então, se acontece algum problema com a obra, nos 5 anos após a instituição do condomínio, 5 anos a construtora se responsabiliza pela solidez e segurança. Em relação a garantias de obra, isso é outro departamento, é uma outra aula que eu também acho que gravei isso na TV Cresce, porque vai depender do tipo de problema, se é oculto ou não na hora da entrega da obra. Então, na hora do problema que você vai ter com o apartamento ou a unidade autônoma. Então, em relação à construção, solidez e segurança, são 5 anos. Após isso, você vai continuar com a obra, você vai fazer a obra, vai fiscalizar essa obra, vai pegar o financiamento bancário se você tiver interesse, se você for com recursos próprios, vai administrar vocês vão administrar o dinheiro durante a obra, até porque, se for uma SPE, não vai poder misturar o dinheiro com outras obras, tem que ser tudo aplicado para aquele empreendimento. Acabou a obra, tudo lindo, maravilhoso, no prazo que foi combinado em contrato,
nós vamos obter o habite e a SND de obra. Demora, aqui em São Paulo isso demora para sair, então é uma fase que nós temos que trabalhar para que não ocorra atraso, porque sem esses documentos eu não consigo fazer o registro da especificação e convenção de condomínio. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos do auto de conclusão da obra, que é o habite, nós precisamos da CND do INSS para mostrar que nós pagamos, nós ou a construtora, né, pagou tudo direitinho para o INSS em relação a quem trabalhou na obra, os funcionários dela, e com isso nós vamos ter também uma vistoria do Corpo de Bombeiros. Tendo isso em ordem, nós vamos fazer a especificação de condomínio. Nós vamos poder entregar as chaves depois do registro da especificação, porque no ato da especificação eu já vou ter as matrículas filhinhas, cada apartamento ou cada unidade autônoma vai ter a sua matrícula. Aí eu já vou poder entregar, para quem estiver em dia com os pagamentos, eu já vou poder entregar as chaves, né? Deixa eu voltar aqui, que escapou, desculpa. Eu já vou poder entregar as chaves, eu já faço as vistorias antes, entrego as chaves, se o cliente, o comprador, estiver em dia, se o comprador já pegou o financiamento, assinou a sua escritura com o banco, aí eu já posso entregar as chaves para esse comprador e ele já vai poder morar no prédio. Não esqueçam que só com a especificação de condomínio é que eu consigo instituir o condomínio edilício com CNPJ para poder contratar síndico, zelador, fazer os orçamentos, já poder cobrar condomínio, cobrar os IPTUs. Então, tudo isso a gente só consegue fazer depois que registrar a especificação de condomínio. E o banco só libera o financiamento, o repasse de financiamento para os compradores depois desse documento, quando a matrícula já estiver aberta com o apartamento ou a unidade autônoma individualizada. Aqui, então, está a instalação do condomínio, nós vamos contratar uma empresa administradora de condomínios, ela vai fazer a primeira assembleia, essa primeira assembleia é super importante, porque nós vamos eleger o síndico, o subsíndico, a gente vai dar vida ao prédio, nós vamos contratar o subsíndico, vamos contratar empresa de segurança, vamos contratar manobrista, se quiser, para as vagas de garagem, então vai dar vida ao prédio, e com isso os compradores já vão poder, inclusive, mudar para o apartamento ou para a unidade autônoma adquirida. Após isso, inclusive, a empresa administradora eleita vai poder abrir também um CNPJ específico para o condomínio edilício. E assim nós terminamos com a jornada da incorporação imobiliária. Após a entrega das chaves, eu só vou deixar alguns pontos a mais em relação à escritura. A escritura, ela é a parte para o comprador, que eu considero a mais importante, porque é quando ele recebe o título aquisitivo do imóvel, que ele custou tanto para comprar. Nós temos alguns pontos para falar quando que isso pode ocorrer. Isso pode ocorrer no ato da especificação de condomínio, a gente já pode lavrar a escritura para os compradores que estiverem com os apartamentos quitados, que foram pagos em dinheiro à vista, ou que quitaram até a entrega das chaves. E aí o que vai acontecer? Se tiver financiado, o incorporador vai dar baixa na ação fiduciária daquela unidade e vai lavrar a escritura para o comprador. Ou, se o comprador adquiriu o imóvel por meio de financiamento bancário,
ele vai fazer o repasse de financiamento, que nós chamamos, que é pegar o financiamento no seu nome, daquela unidade, através do banco que foi escolhido para a construção, de preferência, ou um banco que os juros esteja mais baixo que o comprador escolheu. A gente faz o repasse de financiamento e só depois de assinado o contrato de financiamento é que a incorporadora pode entregar as chaves, porque é lá que vai constar que está sendo feita a transferência da posse do imóvel. Então, isso dá muito problema, porque o comprador está ansioso para receber a chave, só que ele não vai receber enquanto não tiver assinado o contrato de financiamento. E os que tiverem pago à vista, eles podem lavrar as escrituras imediatamente após a especificação de condomínio, desde que a incorporadora quite, libere a alienação fiduciária daquela unidade. Então, gente, a jornada da incorporação é essa. Lógico que isso, nós estamos falando de um prazo que pode chegar até a 10 anos, dependendo do tamanho da incorporação, porque existem incorporações faseadas, que elas são feitas em várias fases, que podem durar anos, mas o geral é assim que funciona uma incorporação imobiliária. Qualquer pessoa hoje pode ser um incorporador, desde que sigam essas normas da lei de incorporação e da lei de distratos. Tem que tomar ciência dessas leis importantíssimas, porque é a base do negócio da incorporação imobiliária. Lógico que se tiver algumas dúvidas, eu fico à disposição, é só me passar um e-mail que eu respondo em torno de 48 horas, não tem problema nenhum. Se quiserem também entrar em contato comigo, eu fico à disposição de vocês a qualquer hora. Aqui estão meus dados. Então, esse é o WhatsApp meu Instagram e o site. Então, qualquer problema, no site tem o meu e-mail, vocês podem me mandar, que eu esclareço para vocês. E se eu não souber, eu vou me informar e respondo posteriormente para vocês. Então, mais uma vez, agradeço ao Cresce, ao nosso presidente e a todos vocês pela presença. Um grande abraço e até a próxima. Oi, Fernanda, estou voltando aqui com você. Muito obrigada, viu, pelas suas informações. Você foi bem detalhada com relação à incorporação imobiliária. Fernanda, eu estava assistindo a palestra, eu sou leiga, eu não faço parte da área de direito, mas eu me interessei e fiquei na dúvida com relação à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É possível aplicar o Código de Defesa do Consumidor? Total. O incorporador, ele é um fornecedor. Então, ele fornece um imóvel como se a empresa que qualquer produto, uma televisão. Então, ele está fornecendo um produto, por isso que nós utilizamos, desculpa, eu esqueci de falar realmente, mas no material está dizendo, desculpa. Tá. Não tem problema, imagina. A lei do consumidor é a base também da relação entre incorporador e comprador, com certeza. Fernanda, eu queria agradecer sua participação, muito obrigada de verdade. Eu adoro suas palestras, você sabe disso, e obrigada. Aguardo você em novas oportunidades. Muito obrigada, e já falo de novo, qualquer dúvida é só entrar em contato ou me mandar e-mail. Tá certo, Fernanda, muito obrigada, viu, pela sua disposição. Até a próxima. Até, obrigada a todos, tchau, gente.